Fala galera, e aí, só de zoas, aqui quem fala é o Finger. E bom rapaziada, antes de começarmos o vídeo de hoje eu gostaria de recomendar duas coisas pra vocês. A primeira é para vocês conhecerem meu canal secundário, onde eu tenho postado vários vídeos relacionados à história, curiosidades, etc, etc, etc. Se inscreve lá que o nível de qualidade tá absurda. A segunda coisa que eu queria recomendar para vocês é a minha playlist de trap no Spotify, onde eu tenho atualizado ela toda semana com os melhores lançamentos da cena. Enfim, o link do canal e da playlist estarão aqui na descrição. Acho que já deu de enrolação e bom, como vocês viram aí no título, hoje falarei sobre uma das maiores incógnitas da cena do trap nacional, o Menor Todd. O Menor T é um artista que surgiu praticamente do nada ali em meados de 2019 com o hit Bailão, tocado agora há pouco aqui no vídeo. E bom, com essa faixa ele não só se levou ao mainstream, mas também levou uma wave, um estilo completamente novo para o mainstream da cena, mas que já estava crescendo no underground há um tempo, o Real Trap. Com isso, ele ganhou o título simbólico de o Rei do Real Trap, onde logo depois surgiram no mainstream inúmeros outros nomes nessa wave, como Borges, Flaco, Daddy e mais recentemente outros nomes como Bruxo, Martelinho, QTZ, Tivitim, dentre outros. Agora, voltando a falar especificamente do Menor T, ele teve uma ascensão surreal, algo como o Teto está tendo agora. A diferença é que o Teto conseguiu ir além, furando essa bolha do rap, trap, enfim. Com isso, ele passou a ser muito requisitado, fazendo participações com nomes de peso, como com a Pineapple, Monli, Felp22, FP do Trembala e mais recentemente com nomes como Pedrinho, MC Kevin, MC Don Juan, dentre vários outros, sendo cotado para lançar um som com a Anitta, o que por problemas do Pose, que também iria participar da faixa, acabou fazendo com que esse som não fosse nem lançado. Isso tudo parece ser o sonho de qualquer artista, um sucesso rápido, repentino, sendo abraçado pela cena, parecia que nada poderia dar errado. Mas deu, e muito rápido. Logo Todd começou a se envolver em inúmeras tretas e polêmicas com praticamente todo mundo. Artistas como Rafa Moreira, Salvador, Martelinho, com quem o Todd tinha uma amizade antes da fama, com seu empresário Bear, do Cartel, e até mesmo com o LX, seu fiel escudeiro e até então melhor amigo. Tiveram diversas outras tretas que não vou mencionar aqui para o vídeo não ficar imenso. E bom, em quase todas essas polêmicas ele saiu com a imagem muito manchada, seja pela treta em si ou por suas motivações e declarações, mas também pela forma como ele costumava lidar com tudo isso no pós-treta, pós-polêmica, onde ele apresentou ter um psicológico muito fraco, onde por inúmeras vezes disse que iria abandonar a música e voltar para o crime, demonstrando se machucar muito com tudo aquilo. E bom, as polêmicas vão muito além do que eu mencionei até aqui. Teve, por exemplo, as vezes que ele foi hackeado, tanto no Insta quanto no Twitter, onde esse hacker expôs o Todd postando prints e conversas privadas. E apesar disso tudo, sempre o ter colocado em evidência, atingindo muitas vezes um público ainda maior que o que ele já tinha, o saldo no geral foi muito negativo para ele. Além de ir dividindo seu público gradualmente, cada vez mais, ele criou a apatia de muitos do público. E ele também fechou inúmeras portas com esses manos que ele se envolveu em polêmicas. A longo prazo, talvez esse seja o maior prejuízo. O Todd não soube trabalhar essas tretas e o hype dessas tretas como o Rafa, por exemplo, que soube trabalhar e crescer em cima das tretas, quase sempre tendo controle sobre elas. O Todd era muito orgânico, muito natural, apenas cuspindo tudo que vinha na mente, fazendo declarações duras sem pensar no contrapeso, nas consequências de tudo isso. Sem falar que as tretas dele não tinham aquele humor ácido das do Rafa. As do Todd eram sempre mais pesadas, mais tensas, e no fim de todas essas tretas ele saiu quase sempre por baixo. Mas, como sabemos, um artista pode ter uma imagem muito manchada, pode até ser um babaca e ainda assim ser reconhecido pelo seu som, pela sua arte. E isso acontece com o Todd? Você aí do outro lado com certeza sabe a resposta. Não. Pelo contrário, a musicalidade do Todd talvez seja ainda mais criticada que o próprio Todd. É importante lembrar que ele surge muito elogiado, entregando uma identidade musical muito nova,
com uma proposta diferente, mais suja, trazendo toda aquela realidade da favela de uma forma muito explícita. Porém, logo nos seus trabalhos seguintes já começaram as críticas. Afinal, ele estava entregando trabalhos muito repetitivos, muito parecidos, tanto em seus flows quanto em sua lírica. Críticas essas que perduram até hoje, o que em parte eu discordo. Em seus sons oficiais, ele de fato tem entregue sons muito pobres, sons que soam apenas como mais do mesmo, tanto em lírica quanto em flow e toda aquela complexidade sonora. Porém, em seus feats mais recentes, até um pouco antes de seu sumiço ano passado, nesses sons em que ele fez participações, ele pareceu estar buscando se arriscar mais, pareceu estar se explorando mais, mas ainda não completamente. Sua lírica ainda permaneceu muito pobre, muito repetitiva, mas seus flows, sua musicalidade, sua sonoridade em geral, como dizem, a forma que ele deslizou nos beats foi bem melhor. Como vocês sabem, aqui não cuspimos fatos, quero mostrar, quero dar exemplos, então coloquem o fone e prestem atenção. Tá de Gucci, tô de Nike, meu fuzil parece do Free Fire. Tira a mão da minha cintura, tu não é pistola. Não confunde um pente rala com romance, é foda. Sou um favelado rico, mano, todos eles chutam. Se tentar com a minha vida, podemos tirar a sua. Mas ainda é muito pouco, é insuficiente para se manter no nível que ele já esteve antes. E eu acredito ser bem possível ter essa recuperação e fazer com que ele seja elogiado e prestigiado novamente. E podemos usar de exemplo um grande caso que rolou aqui mesmo no Brasil, com o The Fidelis, um nome que cresceu muito ali por volta de 2018, com inúmeros hits, mas que logo também começou a ser duramente criticado por ter sempre o mesmo flow e por quase sempre entregar em seus sons os mesmos temas, os mesmos assuntos. Porém, vendo isso, ele buscou evoluir e se explorar de uma forma tão grande que ele até mesmo saiu da bolha do trap. O cara tá no funk, tá em love song, tá em mumble, em trap, em boom bap. E hoje essas críticas já não mais o assombram. E o caso do Fidelis, particularmente, é ainda mais complicado que o do Todd por um simples motivo: a voz. O Fidelis tem uma voz muito grave e isso faz com que mudar seus flows de forma perceptível seja muito mais difícil. E ainda assim ele fez, sem abandonar aquela estética característica dele, mas apenas trabalhando ela de formas diferentes e dando espaço para o novo. Então creio que o Menor Todd possa também se reinventar e se reestabelecer musicalmente. E bom, como não é segredo para ninguém, o Todd deu uma pausa na carreira, meio que isso, ano passado, e creio que ele, principalmente após aquela pausa, ele parece estar mais disposto a mudar algumas coisas. Como vem provando ultimamente, se distanciando um pouco do Instagram, onde nasceram 99% das tretas que envolvem seu nome. Ele tá sendo mais diplomático, por exemplo, o Salvador no Podpah, ele atacou o Todd daquele jeitão dele, sem papas na língua, e o Menor Todd foi brando e muito político na resposta. Vejam aí. Não, toda treta que eu vejo que o Salvador sai nos negócios, ele já vai logo falando um bagulho e foda-se. Ah, Menor, foda-se, tu é isso mesmo, não sei o que, babá. Eu falei, caralho, não foge de nada. Todas as tretas você foda-se. É, que é papo reto, que nem esse papo aí que tá falando do Menor Todd. Menor Todd, que fita foi essa? Parceiro, como que eu vou ter contra alguém que eu nem conheço, certo? Eu não tenho nada contra o cara. Agora o cara vem reagir minha música querendo ibope. Aí ele vai lá, eu fiz 5, 6 meses atrás. Eu vi naquele dia, eu falei naquele dia. Eu não sigo o cara pra ter visto antes. Certo. Eu vi no YouTube, num vídeo lá aleatório. Agora pergunta se eu xinguei o cara. Se eu falei, você é um lixo, você é um bosta. Falei pra ele se posicionar, se colocar no lugar dele, parar com essas patifarias. Aí ele já vem retribuindo como, você é um filho da puta, sei o que, seu cuzão, vamos sair na mão. O cara tá lá do outro lado, lá no outro estado. Compensa pra mim ficar aqui na internet xingando ele. Filha da puta é você, vai se fuder, não sei o que. Da hora, só falei pra ele, velho, só para de ibope e já era. Tá ligado? E pra mim é isso, ele que morra lá no canto dele com as músicas ruins dele, que as músicas dele é ruim, tá ligado, cuzão? E eu tô aqui metendo marcha no meu trampo. Quem puder, que é mais brabo que eu, que pá, que não precisa nem citar meu nome, que tem mais isso do que eu, mas como? Passou aquele caô lá, até hoje ele tá citando meu nome aí, né? Passou aquele caô, até hoje ele tá citando meu nome. E ele falou que como? Que ele não precisava do meu nome pra nada, que ele tinha mais seguidor que eu. Que isso, que aquilo. Mas tipo assim, resumindo, tropa, o que eu tava falando, eu não vou nem falar desse menorzinho não.
Sabe o que o Menor T queria saber? Qual o nome dessa entrevista aí, mano? Que tem tipo uma mesinha assim, ó. Um microfone assim, ó. Tipo de chão não, microfone de mesa. E os caras da entrevista, mano. Que eu quero ir lá dar minha entrevista também, mano. Apesar de não correr de treta, ele agora parece estar mais disposto a não desenvolver algumas e a não criar outras. Apesar de vez ou outra ainda se posicionar em algumas polêmicas, mas de uma forma geral ele tá bem menos intenso que antes nesse aspecto. E bom, musicalmente ele tem feito basicamente o que eu disse, se explorando mais em feats e pá. Mas sendo bem sincero, não é o suficiente, e ele ainda perdeu uma ótima oportunidade de apresentar uma mudança, de mostrar para a cena que ele era capaz de fazer um novo. Isso foi quando, após o seu sumiço de meses, ele lançou a faixa número 1, onde ele trouxe algo que, apesar de algumas suaves mudanças, ainda era muito próximo ao que ele já havia feito antes e que estava sendo criticado. Creio que ali pela curiosidade do público, por ser seu som de, entre aspas, retorno, o hype inflamado pela volta, ele poderia ter feito mais. Pensa se nesse retorno ele lança um som foda e completamente diferente, com certeza seria hit. E você, fã cego do Todd, que tá comentando aí embaixo que esse som foi hit, que bateu não sei quantos milhões em tanto tempo, eu tenho um contra-argumento pra você. É claro que o Todd tem um hype forte, uma fanbase forte, mas também não é pra tanto. Muitos daqueles números vieram da curiosidade no retorno dele e muitos se decepcionaram com o que viram, como eu mesmo. Esse som, apesar de ter ultrapassado as 4 milhões de views no YouTube, no Spotify esse som foi um flop, se compararmos ao engajamento do YouTube, mostrando também que esse som não gerou o interesse da rapaziada de seguir ouvindo. E sim, Menor Todd, como você mesmo disse nessa faixa número 1, eu sei que você tem só 19, mas o hype até mesmo dessa wave em específico já está em queda. Novas tendências ganham força, a cena é assim, a cada dia novos nomes surgem, e se você quiser se manter no topo, como você mesmo diz estar, tem que evoluir e evoluir muito, em todos os aspectos. Sinto que ele apanhou muito e que aprendeu muito também, principalmente quanto às polêmicas, onde ele tem se afastado e buscado mais a diplomacia, como mencionei agora há pouco, mas tudo isso é muito insuficiente, ainda mais para um artista que fechou inúmeras portas, não só com a cena e com outros artistas. O cara levanta bandeira de facção, como que esse cara vai fazer um show em São Paulo, por exemplo, que é de outra facção? Por mais que ele demonstre agora querer fazer diferente, ele ainda está em um ritmo muito lento. E muito do que ele fez deixou consequências que se transformaram em barreiras que irão o atrapalhar ainda mais agora. Enfim, sendo muito sincero, eu diria que o Todd pode sim se reerguer, mas que não será uma missão nada fácil para ele. E que vai exigir muitas estratégias, muitas mudanças e muita evolução em absolutamente todos os aspectos. Do musical, às relações e interações com a cena. Vejo que ele tem caminhado muito para uma relação mais próxima com o funk, interagindo com alguns MCs e lançando sons com grandes nomes. Acredito que caminhar mais em direção ao funk pode ser sim uma saída, mas ainda é muito cedo para fazer qualquer previsão, mas que o caminho será difícil é uma certeza. Mas apesar de tudo, ainda não é o fim, o Todd tem um significado e um peso que vai muito além da música, ele tem uma representatividade muito forte e isso tem sustentado ele no decorrer de tantas dificuldades e polêmicas. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu realmente torço para o Menor Todd se reencontrar, comentem aqui embaixo o que vocês esperam dele para 2021, comentem mais nomes que vocês querem vídeo nesse formato, e bom, espero que tenham gostado, que tenham curtido, não se esqueçam de se inscrever no canal, e por hoje é só. Valeu, falou, e daqui a pouco tamo de volta.